Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, o meu nome é Wellington. Eu sou criador desse canal, o canal Fé em Ação, que nós temos aqui o intuito de trazer para você, trazer aqui a você que nos ouve, histórias, testemunhos, a palavra de Deus, para que você seja edificado. A ideia é que você seja edificado através de tudo que nós trazemos aqui, né? Através dos bate-papos que nós trazemos aqui. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero fazer os meus agradecimentos a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. E também a você que está aqui nos assistindo, que está sempre nos assistindo nos episódios que nós fazemos aqui. Eu quero pedir já para você se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal, ativa os sininhos aí para receber todas as notificações quando nós postarmos aqui os conteúdos, os podcasts, os cortes também, que nós colocamos nos shorts. Então se inscreva no canal, ativa os sininhos para receber as notificações. E também se cada conteúdo aqui que nós trazemos faz sentido mesmo para você, se é edificante para você, você não pode deixar de compartilhar também. Então pega o link, compartilha com outras pessoas também, compartilha com os grupos aí da sua família, compartilha com os grupos da igreja, para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus, para que eles também possam ser edificados de uma tal forma que tenham a sua vida transformada, se ainda não tem, e que seja a sua fé fortalecida, tá bom? Então se inscreva no canal, compartilha aí e siga também as nossas redes sociais, tá bom? Nas nossas redes sociais nós postamos os cortes, os convidados que nós vamos trazer aqui, a gente está sempre postando lá. Então siga as redes sociais do podcast, né? O podcast.fé em ação, tá bom? E eu quero fazer os meus agradecimentos também aos meus patrocinadores, né? Primeiro eu quero agradecer ao pessoal da Prodigimus. A Prodigimus é a produtora de conteúdo digital, onde nós estamos aqui nesse estúdio. Então eu quero fazer meus agradecimentos aqui à Prodigimus que tem cedido aqui esse lugar para nós, esse estúdio, para nós fazermos aqui os nossos podcasts. E a Prodigimus é uma produtora que cria, né? Conteúdos, que faz toda a parte de conteúdo que você precisa para a sua live, para o seu podcast, tudo que você precisa para que você se estabeleça no digital. A Prodigimus, ela pode te ajudar. Então, escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e entre em contato com a Prodigimus e venha conhecer aqui esse estúdio que é muito bacana, muito bem equipado, muito bem sofisticado, tá bom? E também eu quero fazer meus agradecimentos ao grupo FS Segurança e Monitoramento, que é essa empresa que tem nos auxiliado aí com seu patrocínio, que faz com que esse canal se mantenha também, porque tudo tem um custo, né? Nós pagamos aqui o aluguel do estúdio, fazemos toda a parte de edição também. Então eu quero agradecer ao Adriel e ao Inácio, que são os empresários proprietários da FS Segurança e Monitoramento, que faz aí o patrocínio para o nosso canal, né? A FS Segurança e Monitoramento tem tudo o que você precisa para monitoramento da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa, né? Da sua igreja também, tudo que você precisa para instalação de alarme, cerca elétrica, concertina, e eles também fazem rastreamento veicular. Então, entre em contato também, se você tem interesse, entre em contato aí, se você precisa, né, através do QR Code que está aparecendo na sua tela, e fala com essa galera aí que é sensacional, beleza? Muito obrigado ao grupo FS Segurança e Monitoramento. Bom, nós vamos já, então, dar início com o meu convidado de hoje, né? Que é um convidado bastante especial para mim, porque através dele, daqui a um ano eu vou me casar, por causa dele. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E ele foi e tem sido, né, um pai na fé para mim. Tem nos momentos de grandes desafios, nos momentos em que eu precisava mesmo ser edificado, no momento que eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Eu era meio adolescente, meio jovem ali. Eu conheci essa família que hoje tem sido a minha família, né? E ele hoje vai compartilhar aqui a sua história, a sua trajetória com a gente. E eu quero agradecer e dar as boas-vindas ao Serginho, o Paulo Sérgio, né? Para quem conhece aí. Seja bem-vindo, Serginho. Obrigado.
Dá um oi pra galera que tá em casa aí, já se apresenta já. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Eu sou o Serginho, né? Eu fui... Aí o Elito me convidou aqui para um bate-papo, né? Aí eu fico um pouco nervoso, né? por um bate-papo, porque durante aí as conversas, o bate-papo que nós vamos ter aqui, as pessoas vão perceber porque o meu nervoso, porque eu era gago tinha muita dificuldade para expressar, né, com as pessoas. Sim, que legal, muito bom. Seja bem-vindo, Serginho. Então, ó, a gente começa assim, você contando um pouco do que você faz hoje, né, a sua atuação ministerial, trabalho também, né, o que você tem feito e a sua atuação ministerial, né, aquilo que Deus tem realizado através de você aí, como que anda a vida aí. Isso. Eu venho de uma família, né, onde a gente começamos ali em Batovi, né, em Batovi. A minha mãe é Tereza Alves Cardoso, meu pai é Aparecido Cardoso, né, e nós vivemos ali há bastante tempo ali em Batovi, na região, né, porque na época, né, de 60, 70 até o início dos anos 80, né, nós ficamos por ali. E na época a nossa família era muito grande, né? Na época aí aí era difícil ver uma família, né, que tinha que tinha assim menos de menos filhos, né? Então as famílias era muito grande e na minha casa era 10 irmãos né, e mais os sobrinhos, né? Mais 4 sobrinhos da minha mãe, né, que a gente se considera como irmãos também. Fomos todos criados juntos, né? E na época ficamos ali até 74, mudamos para o Cervezão, né? Cervezão também estava ainda e assim era poucas casas, né? Era poucas casas, né? Ainda estava crescendo ainda, né? Então a maioria ali era sítios, né? As ruas de terra, né? E depois que veio a rede de esgoto, né? E então nós passamos por eu não digo que é sofrimento, mas tivemos ali bastante alegria também, né? Assim, alimento assim de arroz, né? De arroz, feijão assim não faltava, né? Mas só que uma coca, né? Um refrigerante, isso daí a gente não tinha não, bolo, né? Isso daí era difícil, né? As crianças ali da época, né? E nós fomos crescendo ali. E a minha mãe sempre foi da congregação, né, cristã do Brasil. Para a gente, sim, o que importa é as pessoas estarem ouvindo, né, a palavra de Deus, que é os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, né, que é o Novo Testamento, que serve para a nossa salvação, né? Então a gente não fica assim assim apegado assim em templos, né? Em templos, paredes, né? Mas só que a gente tem que ter, cada um tem que ter o seu ministério, né? Tem que ter um ministério, né? Para poder ficar firme ali, ser submisso, né? Aos seus pastores. Isso daí a gente tem que ter, né? E na época ali a minha mãe ela sempre foi uma mulher de oração, né?
né? Meu pai também, ele aí ele parou, né? Ele parou de ir para a igreja, né? E então não dava testemunho, né? Uhum. Não dava testemunho, né? Por causa da bebida, né? Bebida alcoólica, né? Aí ia nos bares, e na época de cervejão ali era muito perigoso, né? Era pessoas ali que, né, que, que, que matava alguns e deixava outros pendurado para outro dia, Nossa, né? olha só que. Né? Então cervejão, as pessoas na época, as pessoas tinha medo de atravessar a linha, né? De atravessar a linha do trem, né? Então aí era assim, mas mais por causa de a briga era entre as famílias, né? Uhum. Né? Então nós ali, a nossa família era grande, então já não sofria é, por por essas violências, né, no início. Ali conhecemos bastante gente ali, né, e da época em Batuvi também, né, quando nós moramos, né, antes, e, e nós, e a minha mãe era, né, a gente congregava lá no BNH, a Vinze, né, Uhum. né, na época, e, e, a, e a gente vinha de a pé de lá de Batuvi, né, de lá de Batuvi, é, descalço, né, e chegava à igreja, na igreja procurava ali uma poça de água para lavar os pés e colocava o sapato para poder entrar para dentro da igreja, né. Vocês vinham caminhando de lá de Batovi É, até chegar aqui na. um monte de crianças, assim, Olha. várias crianças que vinham, mas era um monte de jovem, adulto, adolescente, né, tinha, né, aí até eles se reuniram lá e fizeram a construção, lá também, em Batovi, que tem o templo lá até hoje, lá, graças a Deus. O, e assim, o tempo foi se passando, mudamos para o Cervezão, e, e ali, a gente, né, por falta assim de testemunhos, né, de testemunhos, conhecimento também, falta de conhecimento, né, aí, mas eu não sabia o que era uma conversão, mano. Eu não sabia, é, e ali, a família desviou todos. Só ficou minha mãe, firmes, e, o, e, e ali alguns irmãos meus entraram também no crime, infelizmente teve um final trágico, né? Então vocês, na verdade, então era todos os filhos, né, frequentavam a igreja, né? Eram Era, de costume, mas é, talvez não tinham entendimento ainda, não talvez, tinha, do evangelho, assim, né? não tinha entendimento do evangelho, né? E nós e, e, e nós depois aí nós fomos buscar uma felicidade, né? uma, uma felicidade que a gente reconhece hoje que é passageira, né? Mas para nós, aí nós fomos para as festas, né? Meus irmãos foram para as festas, eu fui atrás, né? E, eu era um dos mais novos, né? Um dos mais novos, né? Aí tem uma irmã minha, que é a Dal, né? Que é mais nova do que eu, né? E, e hoje, nós na época, aí nós fomos para para as festas, a gente gostava muito de festa, né? Fomos pro carnaval, né? O carnaval, ó, uma festa aí, uma festa folclórica, né? E, e eu gostei, fiquei ali, né? Fui para Gracifes, né?
desfilei lá, fiz bastante amizades ali, né? Ganhei o I de Ouro, né? De 1984, aí é o melhor passista, né? Da época, né? E ali o meus e ali depois não saí mais, né? Eu fui virando, eu fui aprendendo os instrumentos, né? Os instrumentos que são ritmistas, né? Todos os instrumentos ritmistas nós aprendemos ali, né? E depois eu fui querendo mais, né? E virei um mestre-sala, né? Desfilei na caçamba. O que é esses nomes que você que tem lá? O mestre-sala seria o quê? O que ele representa no carnaval? Aí o mestre-sala, ele representa ali a bandeira, né? A bandeira, né? E ali a gente desfilava, né? Desfilava ali, aí representando a bandeira da escola, né? E dançando, né? E volta a bandeira, né? E assim a gente dançava ali, né? Dançava, homenageando ali ao nome da escola de samba, né? E a gente representava, né? Como aí os dançarinos ali, né? Uhum. E assim o tempo foi passando e foi querendo mais, né? Mas aí depois nós montamos um grupo de samba, né? E aonde ali em 89, né? A gente conheceu o Walter, né? Walter. O Walter é uma boa pessoa, eles são bênçãos, né? E ali na Tigre, né? Fazendo ali as paródias, né? Então a empresa contratava, né? Aí as pessoas para tocar ali, né? Aí fazendo uma paródia. E depois depois eu fui para Fiberglass, né? Aí eu, graças a Deus, não, assim, falta de serviço, não, eu sempre eu trabalhei em empresas grandes, né? Foram Tigre, né? 3 anos de Tigre, mais foram 4 anos de Tigre, né? E 4 anos de Fiberglass e 26 anos ali na Crius, né? Onde eu aposentei, né? Uhum. Né? E ali na Fiberglass, né? Aí encontramos ali de novo o Walter. Aí nós já estava com um grupo, né? Com um grupo de samba. Como que era o nome do grupo? O nome era Grupo Alma. Grupo Alma, ali nós tínhamos bastante agenda, né? No início foi difícil. Tudo é difícil, né? No início, né? Aí nós fomos, né? Aí eu tinha o componente, né? O De Paulo. Hoje ele é policial aposentado. De Paulo é benção, né? É um bom amigo. É um bom amigo nosso, né? Os nossos nós tivemos assim várias amizades, todos os meus amigos, né? Eu não desprezo nenhum deles, né? Eles são amigos mesmo, né? E então foram muitos amigos, né? Muitos também faleceu, né? Uhum. Morreu, outros se desviaram, foram para o meio do crime, né? Não tiveram não tiveram sorte, né? Mas tudo está na mão de Deus, né? E ali nós fomos, né? A gente tinha uma agenda boa, né? Tocávamos no Grêmio, né?
no José Patrocínio, na sede, né, do Patrocínio. Então o grupo era Glória a bem Deus. conhecido, Era né? bem conhecido. Estabelecido na cidade. Isso era bem conhecido, né? Aí nós fomos, chegamos até a gente ter uma oportunidade, né, junto com o fundo de quintal, né, Leci Brandão, né, e nós abrimos aí uma casa de samba ali na Avenida 32, né, na época, ali perto do Lago Azul. O projeto era Chora Cavaco, e ali nós conseguimos, né, trazer bastante assim bandas, né, bandas ali de nomes, né, famosos aí, e como Fundo de Quintal, né, a gente nós criamos também criamos também uma amizade com eles, né? Eles convidaram, vai lá marca um dia para vocês estarem lá, né, lá em São Paulo, né? Lá no bairro do Ipiranga. Ali tem uma casa de samba ali, nós estamos sempre ali, aí vocês vão lá, aí já para assinar assim, um contrato, né? Um contrato né? E ali nós tivemos, né? Tivemos ali, né, para assinar esse contrato. Esse contrato seria do que, especificamente? Pra vocês participarem do grupo? O que seria? É para assim, para a gente ficar um tempo lá em São Paulo, né? Nas casas de samba lá da época, né? Para a gente ficar lá. E nós teríamos que mudar para lá, né? Fazer mudança, né? Para lá, para ficar sempre acompanhando, né? Porque eles tinham vários lugares, então a gente ia assim, tipo assim, abrir um show, né, para eles, né? E assim a gente iria sendo conhecido na época ali em São Paulo. E aí deu certo o contrato? Então, o contrato deu certo, né, na época. Mas tudo a gente tem que ter uma escolha, né? A gente tem que ter uma escolha, né? E já vinha vindo também uns meninos, né, uns jovens, ali na Crius, né? Já começaram a falar de Jesus, né? Da palavra de Deus. Aí eu não gostava de ouvir. Eu não gostava de ouvir, já falava para alguns lá também que vinha profetizando, que vinha, eu não quero isso daí não é para minha vida, não. Né? Eu nem gosto disso. Eu nem gosto. E ali mas só que esses jovens eram jovens de 18 anos, né? 19 anos, né? Da época ali, do final dos anos 90, né? Mas só que eles não desistiam. Eles não desistiam. Ô, Serginho, enquanto eu não ver você no caminho de Jesus, eu não vou parar de falar de Jesus para você, né? E aí eu não quero isso, né? O meu lugar é outro, né? Aí eu fui para outras religiões, né? E ali tentar porque eu fui sempre assim, sabe? E ou você é ou não é. Ou você é ou não é. Eu fui até eu sempre tive esse jeito assim, sabe, de ou você é ou não é. Essa intensidade, né? Ou você mergulha de vez ou não, né? Ou não. Ou não, né? Aí eu fui também em outras religiões, né? De afros, né?
E o que passava assim na sua cabeça quando você... Porque, por exemplo, você cresceu num lar que frequentava a igreja, né? Apesar de não ter o conhecimento do evangelho, mas você frequentava. Então, teoricamente, é um lar mais cristão. E aí... Só que, de repente, você se viu em outra religião, né? Então, você se identificava mais com a religião, com as outras religiões, mas você tinha essa resistência, né? Por ouvir, né, falar de Jesus, né? Isso era, de certa forma, então, era um incômodo espiritual, né? Eu acredito. De você não aceitar, né? Assim, uma pessoa tá falando de Jesus e você acaba optando por outro caminho, né? Uma escolha que... você acaba optando por outro caminho, né? Isso. Mas só que chegou determinado momento, aí encontrei dificuldade, né? Esses outros caminhos, né? Encontrei dificuldade, pessoas, as pessoas assim não é as pessoas, mas isso daí já era o plano de Deus na minha vida, né? Já é através das orações, né, da minha mãe, e depois eu também já tinha casado, né, e da minha esposa também, né? Aí nós fomos, aí foi até 98, aí comecei a parar, né? 98, 99, né? E os meninos pregando, falando o evangelho para mim, falando de Jesus, né? Eles não desistiam, né? Aí chegou o momento, eu falei, mas se Deus é Deus dos crentes, ele vai falar comigo. Esse Deus, se verdadeiro é Deus dos crentes, ele vai falar comigo. Aí eu gostava também de correr, sabe? Aí até o Lago Azul, não, até o Horto, né? Uhum. Eu sempre... Aí depois que eu casei, eu mudei para Vila Paulista, né? Ali na casa da minha sogra. Eu morei ali de 92 até 2007, né? Fiquei ali na casa da minha sogra, né? E depois aí eu tinha também esse passatempo aí também, mas fazia uns exercícios, né? Correr, né? E eu fiquei, e até que sentei ali, né? Lá no Lago Azul para descansar um pouquinho na moretinha. Isso daí em 90 e 99, né? Aí veio uma voz do céu. Veio a voz do céu, do meio das nuvens, assim: eu sou aquele que você está pensando. Aí na hora ali comecei a chorar. Uma alegria que eu não sabia de onde vinha, né? Mas era uma alegria do céu mesmo. Uma alegria do céu. E comecei a chorar e a rir do mesmo tempo. Aí depois de madrugada também levantei, coloquei meu joelho no chão, comecei a chorar e a rir e falando em línguas, né? E falando em línguas, fiquei assim quase 15 dias, né? Ali na casa da minha sogra, ali, chorando, falando em língua, e não sabia o que estava acontecendo. Aleluia. Aí depois, no outro dia, eu preciso de uma igreja. Tem algo dentro de mim que eu preciso ir na igreja, eu não sei o que é. Tem algo dentro de mim, me posicionando, me chamando, parece um imã para ir para a igreja, né?
Aí fiquei um tempo na igreja católica, né? Aí aonde também ali conhecemos também uma banda ali, né? Uma banda com o Argeu, né? O Argeu, uns irmãos ali. Aí eu considero eles como irmãos, né? Os irmãos ali, glória a Deus, né? Também aí aonde a Kátia ali, ela era bem jovem ainda, né? Onde também eles louvavam ali e mexia bastante comigo, né? Tem um hino lá que eles louvavam, né? O Espírito, e isso daí, e este hino mexia muito comigo, né? Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver, né? Então eles louvavam isso daí, me mexia bastante. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E isso já era uma fase que você estava começando a viver com Jesus, né? Isso. E você só não entendia, né? Mas você estava começando ali, o Espírito Santo a incomodar. Isso. Tava começando. Aí depois mas só que o que estava dentro de mim, né? Porque o carnaval era no meu sangue, corria no meu sangue, era 20 anos de carnaval e eu não corria mesmo no meu sangue. Aí ali foi um poder de Deus, né? O poder de Deus que Deus assim tirou de dentro de mim, né? E me fez assim uma nova pessoa, né? A palavra de Deus diz ali no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, e disse o Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. E esse versículo ficava na minha cabeça, né? Aí eu ouvi a voz de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E vinha. Oh, glória. Aleluia. Eixa. Aleluia. Glória a Deus. Então isso daí eu sinto. E eu sinto até hoje. Até hoje, até a gente falando aqui, né? E isso daí não saiu mais. Está comigo, no meu coração. Glória a Deus. É que é para manifestar a glória de Deus, né? Aleluia. Para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A gente aí depois eu, né? Aí eu orei ao Senhor, né? Se era para eu voltar, né? Para onde, né? Para onde a gente começou, né? A minha mãe levava, né? E Deus Deus foi falando comigo, né? Usou o padre, né? O padre, né? Que também orientou, né? A gente fomos numa missa, né? A gente tinha um grupo de oração forte ali na igreja católica da Santo Antônio. Ali tinha um grupo de oração bem forte ali. E aonde Deus foi falando comigo, né? Me nos levou para Evangelho de Rio Claro. Aprendemos bastante lá também, né? Na época a Igreja Evangélica de Rio Claro. É o pastor Anatório, né?
aprendemos bastante ali com os irmãos, glória a Deus, e depois aí nós fomos, vamos agora nós vamos para voltar para a congregação. Aí teve um cooperador ali, o cooperador José Roberto, ele foi e falou, né? Ele foi usado por Deus também falando, Deus vai trazer, falando para mim, Deus vai trazer um filho, o filho da senhora, mas é para outro aprisco, né? Para outro aprisco, não é aqui. Ele vai ser Deus vai abençoar muito ele. Ele vai ser muito usado por Deus nesse aprisco que Deus vai levar ele. Aí nós fomos, né? O aprisco é o ministério, né? O ministério, a gente precisa do ministério, precisa de estar numa igreja onde prega a palavra de Deus, que fala de Jesus Cristo, né? Todos nós precisamos, né? Porque Deus, ele não faz acepções de ninguém, né? Porque Deus tem um plano para todas as pessoas, né? Para todos, né? Infelizmente são poucos que obedecem, né? Como diz ali no Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 13 e 14, que fala, muitos escolhem a porta larga, né? E poucos são que entram pela porta estreita, que é a renúncia. Nós temos que renunciar, né? Os nossos prazeres, as coisas que nós mais gostamos de fazer, a gente tem que renunciar para que a vontade de Deus esteja prevalecendo contra as nossas vontades. Aleluia, porque Deus ele nos ama, né? Como diz ali o Evangelho, né? de São João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não veio para condenar o mundo, mas sim para que o mundo seja salvo pelo teu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Somente através de Jesus nós encontramos a salvação, que é a salvação eterna, né? Glória a Deus. E como que foi essa... Porque foi uma transição de... Assim, você já estava casado, né? Isso. E como que foi para você? No começo você falou que você mesmo não entendia, mas você começou a entender depois, né? Isso. E como que foi para sua família, né? Porque você morava com a sua sogra, morava também... Aí tinha a sua esposa também, ela... Não sei se acho que ela não era convertida. E como que foi esse momento, assim, de mudança tão, vamos dizer, radical, né? Foi de repente, assim, tudo mudou, tudo transformou. Como que foi? Foi bem desafiador? Foi tranquilo? Eles entenderam essa mudança? Não, na época não entenderam, né? Não sabia. Nem eu mesmo, eu não sabia explicar, porque eu não conhecia a palavra. Né? Eu não conhecia a palavra. Né? Jesus, aí eu fui batizado no Espírito Santo fora da igreja. Né? Fora da igreja. E depois algo estranho estava. Aí eu sabia que algo estava acontecendo comigo. Né? Né, mas Deus tem um plano, né, para todas as coisas, né? Eu fui, aí eu desci as águas em 2006, né? Desci as águas, né? Então, mas só que eu tive um encontro com Deus em 2000, em 1999, né? Mas como a palavra de Deus fala, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então eu tive que descer as águas. A gente precisa, né, obedecer,
descer as águas, para como Jesus, né, ele chegou até João ali, João Batista, que estava ali no Rio Jordão, né, ele vendo Jesus, que era Deus, né, ou veio tu até a mim, mas era para eu ir até você. Aí Jesus fala, faça o que está escrito, né, para obedecer, né? Uhum. Ele foi, aí Jesus deixou ele batizar, né? Então é assim, tudo que o Senhor Jesus Cristo ele deixou aqui na terra e nos ensinou, é bom a gente obedecer, né? É bom a gente obedecer, porque são coisas eternas, né? São palavras eternas, Uhum. e que nos dá segurança, e que nos dá confiança que nós estamos no caminho certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois aí a minha filha, né? A minha filha Yasmin, ela nasceu em 2000, né? Aí hoje, depois veio a Bia, né? Em 2006, né? Não é 2003, é 2003, 2004, né? Aí depois veio a Bia né? E lá pro lado da família da minha esposa, né? Eles sempre tiveram o dom, né? O dom de músicas, né? Para tocar, vou falar um pouquinho das músicas aqui, porque né? Vocês são músicos, né? Sim. E a música também faz parte da obra de Deus, viu? Porque os dons Deus dá, né? Deus dá os dons, né? É para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, né? Os dons é dado, né? Para o homem, para os jovens, né? Tem criança também que já aprende já desde quase do ventre, né? E assim vai desenvolvendo, né? E quando eu estava ali na Evangelho de Rio Claro também, ali a mulher, a esposa do pastor, né? A nossa irmã Fátima, né? E ela viu a minha filha, né? Subir no piano e dar uma tecladinha. Serginho, investe nela. Investe que vocês vão precisar. E realmente nós precisamos mesmo. E aí hoje tem a família aí, né? Sim. Junto com você também, né? É o que o Hélito falou aí, ele de adolescente, né? A gente via ele ali, né? Ele é um menino aí que sofreu muito, né? Para poder estar perseverando no caminho do Senhor. E graças a Deus já é um homem, né? Um homem responsável. E graças a Deus eu fico feliz com a tua vida. Amém. Amém. E a gente acompanha essa trajetória, e às vezes a gente olha para trás, né, e vê o quanto que a gente vai vivendo na palavra, assim, aquilo que Deus tem, as coisas que Deus tem feito, né? Isso. Através de nós. E porque Deus, ele começa uma transformação dentro de nós, que lá na frente, a gente, começa em nós, depois através de nós também, Deus também usa, né, para nós também transformarmos outras pessoas, né? Isso. E você, quando você começou a parte mais ministerial mesmo, né? Quando você entendeu o chamado mesmo de Deus, a gente acredita, né? Que Deus, ele não nos chama para ficar sentado, para ficar sem fazer nada. Deus sempre, Deus tem uma obra para fazer através da nossa vida também, né? Porque os campos estão aí, estão brancos, estão precisando, né? E Deus, ele nos usa para isso, né? E como que você tem um chamado evangelístico muito forte, né?
Assim, de você realmente ser um ganhador de almas, uma pessoa que está ali mesmo nas ruas pregando, né? Como que foi esse entendimento? Se você realmente percebeu, você viu que era isso mesmo que Deus tinha para você e não outros chamados, assim? Foi em 2006, quando eu resolvi batizar mesmo. Aí eu já estava na empresa, né? Já fazia 10 anos, 10 anos ali na Crius, né? Uma empresa onde nós fomos também bastante abençoados ali, empresa boa. E aí também muitos amigos ali também. Aí é onde eu falei, né? Senhor, onde eu orei a Deus, Senhor, se o Senhor realmente tiver conosco, tiver comigo, o Senhor coloca eu no horário que dê para eu ir para a igreja. Se realmente o Senhor tem um plano, né? Aí eu fui orando a Deus. Aí o encarregado foi lá e Serginho, vou colocar você no horário, é só de dia, que dê para você ir para a igreja, porque eu sei que você aí eu, pelo tempo, né, que nós estamos trabalhando junto assim, aqui, aí eu sei que é Deus na sua vida, Serginho. Eu vou deixar você no horário, né? Ali o encarregado, o Paulo e o Luiz Dias, na época. E, né, eu vou deixar você de dia, né? Só de dia. Aí não atrapalhe você ir para a igreja. Aí ele colocou só de dia, né? Aí depois aí eu fazendo, né, os evangelismos na rua, né, eu via as pessoas, né, os moradores de rua, né, pessoas ali na estação, pessoas viciadas em droga, né, e em droga, com dificuldade. E eu sentia muito, queimava assim dentro de mim, eu levar essas pessoas para algum lugar. Aí eu fui orar a Deus, se o Senhor é realmente comigo, que essas pessoas, se eu preciso de uma perua ou um ônibus, mas eu não tenho condições, Senhor. E fui orando para Deus. E Deus deu as condições, e nos deu uma Kombi, uma perua, né? Aí é onde que não importa o ministério que eu tiver, eu levo o nome do ministério na perua, né? Por isso que eu levo o nome do nosso ministério na perua, né? Assembleia de Deus ali, Ministério da Madureira, a de Brás ali, também eu agradeço também pelos pastores, né, que eu tive, né? Ele nos deu oportunidade, né, de nós podermos estarmos servindo também a Deus, né? E ali, e antes de eu poder, né, estar na direção de igreja, né, fiquei 4 anos, né, ficamos 4 anos, eu e mais alguns irmãos, né, lá na rua M11, né, na Independência, ali estudando a teologia ali, né, 4 anos. Ficamos ali todo domingo, era das 8 até meio-dia, né, debatendo, estudando mesmo os livros da ETAD, né, mas só que eu não parava, né, quando eu ia de bicicleta, né, e passava nos hospitais, né, orava ali entregava os panfletinhos para as pessoas que estavam ali na sala de espera, orava para os doentes, né? As pessoas pediam oração, né? E eu saía assim umas 7 horas da manhã, quase 6 horas da manhã,
um, aproximadamente às 6h30, e eu ia todo domingo, fiquei assim, de bicicleta, né, evangelizando ali os hospitais, os doentes, e ia lá para aprender a teologia, né? E sempre tive essa sede dentro de mim, né? Graças a Deus. Aleluia. E depois que então eu creio, né? Eu creio que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, né? Ela pode estar trabalhando de noite, pode estar trabalhando de dia ou à tarde, ela orar, ela orando, pedindo para Deus, se realmente o Senhor tem um plano, né, na minha vida, Senhor, o Senhor vai lá, toca no coração do carregado, Senhor, e ele me coloca eu no horário que dê para eu servir o Senhor, né? Porque Deus, ele é o criador dos céus e da terra, ele conhece, né, o nosso pensamento e o desejo do nosso coração. Se realmente o desejo do nosso coração é estar em servir o Senhor em primeiro lugar, Deus vai nos dar este horário e não nos atrapalha. E assim é o reino do céu. Oh, glória a Deus, né? Onde as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo que ainda está na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção de Deus, hein? E como que foi essa... Hoje você pastoreia a igreja, né? Você tem lá o ministério, a congregação, né? Que você pastoreia. Isso. E como que é essa... porque acaba sendo um desafio, né? Porque você tem um chamado mais para o evangelístico, mas o lado pastoral, ele também é presente, né? E precisa estar sempre se dividindo, né? Isso. Sempre se dividindo, mas ao mesmo tempo tá tudo junto ali, né? Você tá pastoreando, tá ganhando almas, tá fazendo. E eu queria saber um pouco do processo da família, assim, sabe? Da família que eu digo, a sua esposa, né? As filhas, né? Como eu falei no começo, né? Graças ao Serginho eu vou me casar ano que vem, porque o Serginho, pra quem não conhece, não sabe, ele é meu sogro. E vamos casar com a filha mais velha dele. Esse processo dos filhos nos caminhos, isso, sabe? Porque muitos pais, a gente recebe muitas queixas, assim, eu ouço muitas vezes as queixas dos pais em relação às falhas que os próprios pais cometeram na hora de ensinar o filho no caminho, e o filho, quando tem ali, acaba tendo uma certa idade, ele acaba se afastando, não quer nem saber, às vezes se torna até um rebelde, né? Não quer nem saber da igreja, não quer saber, porque como eu já até citei aqui, né? Alguns filhos até dizem, a última coisa que eu quero ser é pastor, porque o meu pai, meu pai foi um péssimo exemplo de pastor, ele vivia só para a igreja e não cuidava da nossa casa, né? E muitas vezes por falha mesmo, né? Porque precisa ter, eu acredito, né? Que precisa ter esse equilíbrio entre a família, entre o ministério, entre tudo aquilo que você faz, aquilo que eu faço na igreja, entre a família, né? E como que foi o processo de você, da sua família, né? Dos filhos, né? Permanecerem no caminho, de estarem firmes hoje, né? Como que foi para você, na sua experiência de ensinar e que os filhos, as meninas, elas se mantessem, né? A gente, né? A palavra de Deus fala, né? Ensinai o caminho a seu filho que se deve andar, no caminho que se deve andar, né? Porque mesmo quando crescer, ele não se desviará do caminho do Senhor. Mas primeiro é a gente, né? Primeiro é eu, né? Minha esposa. Nós temos que orar a Deus para a gente ser exemplo. E a gente pedindo sempre para Deus, Senhor, me ensina eu a ensinar os meus me ensina eu a ensinar os meus filhos no caminho que se deve andar. Tudo é em oração. Tudo a gente tem que pedir em oração, né? Porque no início é difícil até eles chegarem a ser moços. Aí é difícil,
não é fácil, né? Porque eles desejam, né, as coisas assim que atraem eles, né? Mas só que a gente também não pode ser muito radical, né? A gente tem que quer ir pro shopping, né? Vamos junto. Lá tem a gente analisa o filme, o desenho, como é o desenho, como é o filme, ver se dá para assistir, né? Primeiro os pais têm que conhecer. Uhum. Primeiro eu quero ver como é esse desenho. Primeiro eu quero ver como é esse filme, né? Aí vai junto, né? Vai junto passear, né? Vai comer uma pizza, né? Vai junto nas adolescências, né? E assim também existe, né? As má influências na escola, né? Porque não são todos que têm a mesma mente, né? Os mesmos pais, não são todos os pais que ensinam, né? Os filhos no caminho que se deve andar, né? Para eles acham que nós tivemos filhos, então nós estamos gerando filhos para o mundo, né? A palavra de Deus não fala assim, né? A palavra de Deus fala que os nossos filhos são herança do Senhor, né? Então a gente tem que cuidar da herança do Senhor, né? Ou que nem vocês fazem aqui, né? Isso aqui é ótimo, né? Ocupar as crianças, a mente das crianças aqui nos instrumentos, né? Tocando música. Isso daí é muito importante, né? Isso daí eu também ensinei para minhas filhas, né? Você lembra, né? Lembro. Então eu coloquei minhas filhas sempre para estar com a mente ocupada, né? O jovem, adolescente, eles têm que estar com a mente ocupada, né? Porque é perigoso deixar eles com a mente vazia. O que é a mente vazia? É a oficina do inimigo, né? Então tem que estar com a mente ocupada com coisas boas, né? Programações boas, né? Os pais têm que ensinar. Sim. É porque isso faz com que os filhos não cresçam na igreja e acabam só indo na igreja, né? Só frequentando. Isso, aí o exemplo dos pais faz com que os filhos conheçam Jesus mesmo, né? Isso, Porque isso é o fundamento, na verdade, né? Do ensinar ensinar os filhos no caminho que se deve andar, né? A melhor forma de fazer isso é através do exemplo, né? E o exemplo de conhecer Jesus, e automaticamente a família vem junto, né? Isso, automaticamente a família vem junto. Então tudo isso é Deus que faz, né? É Deus que faz, o Espírito Santo, né, que faz. A minha filha mesmo, a Bia, ela, né, quando ela tinha os 4, 5 anos, ela era bem fofinha, fortinha, né? E a gente sempre falava para ela: Bia, você nunca está sozinha, viu? Jesus sempre está do seu lado. Né? Aí ela ia para a escola, né? Aí eu ouvi isso de uma professora da escola e falou: eu tive observando a Bia ficava sozinha ali, né? Aí eu consenti, sabe? Bia, aí as crianças não tá brincando com você, não tá. Aí ela falou: não, professora, eu não tô sozinha. Jesus está do meu lado. Então isso daí a gente vai ouvindo, né? Esses testemunhos que as pessoas falam, né? Então... isso indica um
um bom exemplo, né? O bom exemplo dentro de casa, né? Porque, infelizmente, né, dentro das escolas, até pegando um gancho em relação à escola, né? Dentro das escolas, principalmente no cenário de hoje, né? Hoje elas não estão mais na escola, né? Mas dentro do cenário, né, dos pais, ao educar os filhos, muitas vezes isso pode se tornar algo difícil, mais desafiador, porque os filhos estão frequentando a escola, né? A escola que ocupa muitas vezes muito tempo dos filhos ali os filhos têm que ir para a escola e acaba passando muito tempo lá. Isso. E isso acaba que afetando, né? Se os pais não tiverem esse cuidado, né? De ensinar mesmo, ensinar que Jesus está com você, não importa a situação, Jesus está com você, né? Então isso é rico, né? Isso é importante, é necessário, né? Pro crescimento dos filhos, né? A gente tá chegando já nos finais já do episódio, né? E eu queria que você deixasse um recado final, assim, sabe? A gente tem muitas pessoas que assistem, né? Esse episódio, esses podcasts, né? E que às vezes não tem o conhecimento da palavra, ou às vezes tem, né? E às vezes talvez esteja passando por alguma situação desafiadora, né? A gente sabe que a nossa caminhada ela não é fácil também, ela não é tão simples, né? Mas com Jesus ela pode se tornar mais leve, né? Isso. E eu queria que você deixasse um recado final, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, olhando para a câmera ali. Isso. E aquilo que tocar no seu coração, né? Amém. Gente, eu passei passei por várias religiões, né? E eu tentei ser também um médio, né? Tentei ser médio, tentei ser um pai de santo, né? Mas a gente sabe que Deus ele não está nessas coisas, né? E a gente não tudo tem um tempo para o Senhor, tudo tem um tempo, e lá na frente as pessoas vão entender, né? Para a honra e a glória do Senhor. Mas fique, irmãos, com o que Jesus fala. Você pode estar em qualquer lugar, né? Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situações, mas quando Deus tem um plano para a tua vida, vai se cumprir. Continue confiando no Senhor. Continue confiando. Porque Deus, ele fala. O próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Deus veio para abençoar as famílias. Deus veio para abençoar. E que Deus continue abençoando. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Bom, então, essa foi um pouco, né, da trajetória do Serginho, que tem são muitas experiências, né, que a gente vai vivendo, né, a gente vai vivendo, é natural que as experiências venham mesmo, né, e a experiência de conhecer, de uma vida que a gente não conhecia Jesus e hoje conhece, conhece a palavra, né, isso traz maturidade e traz realmente uma experiência para a gente contar para outras pessoas aquilo que nós vivemos, né? E com base no que nós vivemos, a gente aconselha as pessoas a viverem, né? Então, por isso que a gente prega a palavra, né? Isso. Porque é o que a gente acredita que é a verdade, né? Foi isso que nos transformou, né? Foi isso que transformou, que deu uma nova vida mesmo, que ninguém podia dar, ninguém podia fazer, mas a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela veio e deu uma nova vida, né? Então esse é o principal, né, do que a gente sempre traz aqui. Então eu agradeço ao Serginho, né, pela
predisposição. Eu tenho certeza que tem ainda, que tinha muitas coisas ainda, né, pra gente falar, né, mas o nosso tempo é curto, né? A gente vai conversando depois, futuramente a gente marca mais um episódio também, tá? Então, obrigado, Serginho, mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. E Amém. Obrigado mais uma vez. Amém. E obrigado por você que ficou até aqui, né, que assistiu esse episódio. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer também, né, aos meus pastores, né, o meu pastor Roberto Arruda, por ter nos dado essa oportunidade de nós podermos estarmos ali à frente, né, de uma congregação, né, que é a Debras Madureira, de Rio Claro. Legal. Muito bom. Um abraço aos nossos pastores aí, né? Pastor Roberto, pastor Renan, são homens de Deus. Roberto, são bênção de Deus. Bom, obrigado por você que ficou até aqui também, que assistiu esse episódio. Eu peço mais uma vez para você se inscrever no canal, tá? Ativa os sininhos aí para receber as notificações, né? E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu desejo que esse episódio te abençoe. E se te abençoar, eu peço mais uma vez, compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas também possam conhecer a palavra de Deus se não conhecem, ou se já conhecem, possam ser mais ainda edificados e fortalecidos na sua fé, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo episódio.